Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos para a notícia de hoje, né? Começando a semana aí, né? O Santos ainda não, talvez não parou ainda as contratações, né? Eu peguei um trecho aqui do cara do Lucas Mussetti falando sobre reforço, né? Que poderia ser um zagueiro e um centroavante, até são as posições talvez do Santos hoje mais carentes. Ele vai falar sobre isso. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Lucas Mussetti, tá? E também eu peço, galera, para vocês também se inscreverem no canal Fantástico News, tá bom? Vejo que vocês assistem bastante o vídeo, deixem os seus likes também, se puder dê um hype, deixe um comentário, eu respondo sempre todos os comentários que vocês colocam também, tá? E vamos embora pro vídeo. No Mike, mas fontes me disseram que zagueiro pode chegar, o Santos está buscando zagueiro e o Santos está cogitando um centroavante. Vamos por partes. Sobre a zaga, a comissão técnica, o departamento de futebol, entenderam que o sistema defensivo melhorou o suficiente para que você tivesse zagueiros que dessem conta do recado. Na visão deles, tipo, pô, como o sistema melhorou, olha aí, o Baço melhorou. Só que aí, a partir do jogo contra o Mirassol, as coisas saíram do controle. O Kleber escolhe o Zé Ivaldo vai muito mal. E a partir disso, o Zé Ivaldo nem é mais relacionado. O Gil ficou fora por opção técnica, depois volta, estava suspenso para esse jogo. A análise é de que o Gil está em final de carreira, já decidiu pela aposentadoria e que é difícil contar com esse tipo de jogador que está terminando a carreira. Talvez o Gil, se sentir uma dorzinha, já não vai se esforçar tanto, então é algo que o Santos vê o Gil como um cara muito importante, respeita muito, vestiário, liderança, mas é um cara que o Santos tem dificuldade para contar. E o Zé tem uma questão contratual nisso. O Zé está emprestado pelo Cruzeiro, a opção é de mais ou menos $1 milhão, é uma opção barata, até porque o Cruzeiro quer desesperadamente vender o Zé. O Zé começa mais ou menos bem, mostra alguma técnica, né? Eu cheguei a fazer matéria no UOL sobre o valor de compra e quando eu fiz, a torcida falou compra e agora todo mundo quer que ele vá embora porque ele caiu muito de rendimento. Ah, não pagaria mais não, galera, $1 milhão pelo Zé Ivaldo. Mais que é pouco valor para um clube grande, mas é uns 5 milhões, quase 6 milhões de reais, né? E pelo desempenho do Zé Ivaldo aí, não tem condições. Não tem condições. Então, se ele jogar 60% das partidas do Santos no ano, o Santos é obrigado a pagar o Cruzeiro. E ele tem uma frequência alta de jogos. Então, o Santos deu uma segurada no Zé. Eu tenho uma questão contratual e uma questão técnica. Para essa viagem com o Sport, o Santos viajou apenas com o Luizão no banco. O que mostra que não conta. O Gil estava suspenso e o Zé não foi. Então, assim, o Zé foi pro final da fila, tem essa questão contratual. Rapaziada, é o seguinte, então o Zé Ivaldo, se ele completar 60% dos jogos do Santos no ano, o Santos é obrigado a pagar $1 milhão pro Cruzeiro e comprar ele. Então, ele nem foi relacionado. E, geralmente, o Santos sempre relaciona dois zagueiros. E mesmo com o Gil suspenso, só foi o Luizão. Só tinha o Luizão no banco. Então, provavelmente, o Santos não vai tentar não completar os 60% aí de jogos do Zé Ivaldo no ano, porque ele jogou bastante no Campeonato Paulista. Inclusive, ele foi titular praticamente no Campeonato Paulista inteiro. E o Santos devolver pro Cruzeiro. Acho que o Santos não tem mais interesse. Tem ido muito mal contra o Mirassol, uma certa reclamação com a postura dele ali no dia a dia, de ser um cara meio instável, enfim. Então, eu já havia falado para os membros, para os assinantes do meu Instagram, que o Alexandre Matos foi quem liberou o Zé Ivaldo lá, que eu acho que o Zé não teria espaço, dito e feito, passado o tempo, o Zé perdeu esse lugar, pelo menos de terceira opção na zaga. Então, hoje, o Santos tem o Baço, o Luan e o Luizão como terceira opção, um cara que é jovem, parece promissor, mas que ainda não foi testado o suficiente. Se você conseguir contratar um zagueiro, você não precisa trazer o Arão para trás. Você pode pensar no Arão na posição dele. Então, o Santos, pensando no Zé Ivaldo, pensando no Gil no final da carreira, nos jogos recentes onde o Santos teve problemas, hoje, se o Baço ou o Luan ficarem fora, vira um problemaço para o Santos. O Arão estava fora. Você teria que escalar o Luizão e você teria que relacionar o Zé Ivaldo. Então, o Santos cogita firmemente contratar um zagueiro. A minha fonte diz, cara, eu peço para o Matos todo dia. Então, o Santos não tem grana, é complicado. As opções livres no mercado, o Santos não entendeu que serviam. Isso vale para Balbuena, vale para Rafael Tolói. A análise entendeu que não eram opções cabíveis para o momento. Mas o Santos continua olhando, observando e vai tentar sim a contratação de um zagueiro que me parece correto e atrasado, inclusive. Sobre o ataque, eu ouvi que o Santos gostaria de um goleador no centroavante. E lembrando, antes de falar do atacante, o Santos praticamente só tem o Baço, então, o Luan Pérez e o Luizão. O Zé Ivaldo provavelmente vai ser devolvido, o Gil vai se aposentar, então aí provavelmente, igual ele falou, pode ser que o Arão seja improvisado, até porque o Santos está lotado de volantes, né? Mas por isso que eu acho que o Santos continua olhando o zagueiro do mercado, mas o Tolói e o Balbuena então tá descartado, galera. Porque o Neymar não gosta de jogar de falso 9. Ele até pode fazer, entende que é um movimento natural para a carreira dele,
mas ele prefere ser meia. Só que para ele ser meia, você tem que abrir o Roleze, e você tira o Roleze da posição dele. Mas é algo que, meu, Neymar é prioridade no Santos, então beleza, por isso que jogou o David, depois entrou o Tiquinho. Só que o Santos entende que nem David nem Tiquinho são jogadores muito caros. A devolução do David... 2,5 milhões, galera, os dois juntos, né? 1 milhão David Washington, 1,5 milhão o Tiquinho. Imagina, com isso você teria um centroavante, um baita centroavante, tá? O David pro Chelsea não é cogitado até onde eu sei, porque é algo que não está previsto facilmente no contrato. O Santos teria que rescindir o contrato de empréstimo e pagar por isso. E o Tiquinho não tá bem. Rapaziada, vamos ver o que ele vai falar nos próximos vídeos, no momento aqui, mas assim, minha opinião, tá? Então, devolve o David Washington, eu sempre falo isso nos vídeos, mas a gente não tem essa noção, às vezes, administrativa, não é só pegar e devolver. Se tem um contrato até final do ano de empréstimo, o clube tem que arcar com a responsabilidade. É como se fosse seu jogador, emprestado. É igual você vai alugar uma casa, você alugou, você tá naquela casa, mas caso não é sua, você entrou numa casa de um jeito. Se você chegar lá, derrubar uma parede, pintar de uma cor diferente, quebrar um vídeo, você tem que arrumar. Você tem que arrumar, entendeu? E então o jogador é a mesma coisa. Você tem que manter toda a sustentação dele durante o empréstimo. E se você quiser cortar esse vínculo antes, tem que pagar multa, igual como se fosse um jogador seu. Ele não foi bem na minha visão, mostrou ali seus problemas físicos. É um cara que infelizmente caiu muito de rendimento. Acho que o Botafogo percebeu isso ao negociá-lo com o Santos. Só que o Santos não tem grana sobrando, o Tiquinho ganha um salário muito alto, o David já ganha um salário muito alto e o Luka está começando, mesmo que ele tenha tido chance contra o Inter e deva ganhar mais oportunidades. Então o Santos gostaria de contratar um atacante, um goleador, foi a expressão que eu ouvi. Pra mim foi inacreditável a contratação do Tiquinho com o valor que ele veio, tá? Até porque ele não era mais titular do Botafogo. Acho que ele era a terceira opção. Óbvio, a gente sabe que o Igor Jesus era a primeira opção, eu acho que o Júnior Santos era a segunda opção e o Tiquinho era a terceira opção. Então, como você vai trazer um cara que é reserva do reserva pra pagar 1,5 milhão? Entendeu? Pra mim não teve sentido nenhum essa contratação. Não sei quem foi quem fez, quem ofereceu o salário desse. Uma coisa ele vir pra ganhar, sei lá, 600 mil, 500 mil, 700, beleza. Agora 1,5 milhão, rapaziada. Mas deve negociar o Tiquinho pra isso. Gostaria de negociar o Tiquinho pra abrir esse espaço na folha. O Tiquinho recebeu proposta da China e da Arábia Saudita quando o Matos estava chegando. Matos e Kleber entenderam que era melhor o Tiquinho ficar, treinar na intertemporada. Sacanagem, né? Como o Kleber fala que achava interessante manter o Tiquinho, se nem colocou o cara nos últimos treinos, foi colocar ontem, sábado. Não colocou o cara pra jogar nenhum dos outros jogos, cara. Nem praticamente ficou no banco, nem entrou. Pra mim, parece que o cara quer sabotar o clube, quer ser legal com todo mundo, sabe, velho? Se receber a proposta da China, vende, leva para o aeroporto. O cara não conseguiu jogar. O cara, você vê que não tem forma física nenhuma, não consegue correr. Voltar melhor, mas pelo visto não foi o que aconteceu. O Tiquinho, enquanto ficar no Santos, vai ser utilizado na medida do possível, como foi contra o Sport, mas o Santos entende que o cenário ideal seria negociar o Tiquinho, pegar esse dinheiro e ir atrás de outro atacante. O David não está rendendo bem, esse empréstimo é bem frustrante até aqui, e a alternativa seria o Luka. Então, talvez o Santos vá atrás de um centroavante, de um goleador, foi o que eu vi, mas para isso precisaria negociar o Tiquinho. É uma circunstância que uma negociação depende da outra, então não é algo que o Santos está firme no mercado, porque não adianta se trazer uma opção se você não tem dinheiro para contratar. Então o Santos está de olho em possíveis propostas pelo Tiquinho, tentando reacender esse mercado, mas zagueiro é algo que está definido, o Santos está buscando zagueiro e espero que consiga contratar em breve, porque eu acho que com a chegada do Mike e o Igor Vinícius virando alternativa, o Arão voltando a jogar, tendo a primeira sequência, eu acho que o Santos começa a ter opções legais, mas entendo que sim. Rapaziada, isso eu concordo. Mais que a gente reclama do time, se você pensar pelas peças mesmo, agora com a chegada do Mike, tudo, o time do Santos não é pra estar na posição que tá. O Santos é melhor que o Vasco, o Santos é melhor que o Vitória, é melhor que o Grêmio. Sabe, cara? Eu acho que o Santos, o elenco, assim, tem mais jogadores, opções que o Corinthians. E o Santos tá na 17ª colocação. O Santos deveria ter o time que o Santos tem, o investimento que o Santos fez, no pior dos casos, é pro Santos pelo menos estar entre os 10 primeiros. 10º lugar. Óbvio que perdeu muito ponto besta, como o Inter, perdeu 2 pontos contra o Bahia, perdeu 1 ponto lá no Sul contra o Grêmio, perdeu 2 pontos contra o Ceará do Allianz Parque, perdeu muito ponto idiota, sim, que o Santos pelo menos poderia perder 1 ponto no Rio de Janeiro contra o Fluminense, que estava no final do jogo. E basicamente é isso, rapaziada.
Se vocês quiserem ver o vídeo completo lá no canal Lucas Mussetti, tá? E eu concordo com tudo que ele falou, tá? Sobre a janela não fechou ainda, tá? Existe ainda um mundo do Santos conseguir negociar o Tiquinho aí pra China, pra Arábia, pra Emirados Árabes, tudo. Mas só sabemos que o Santos vai conseguir contratar um bom centroavante se conseguir se livrar do Tiquinho. Até pegar basicamente o salário dele e repassar pra um novo reforço. Mas pra isso precisa se livrar, rapaziada. Precisa se livrar. Tanto ele como o David Washington, tá? E o Lucas Meirelles, ele vai provavelmente ter mais oportunidade durante o ano, se o Santos conseguir negociar os dois, né? Mas para o ano que vem que ele vai estar mais maduro, né? Mas é isso. Vamos para a próxima notícia também, que seria até uma notícia razoavelmente boa, tá? Razoavelmente boa não, é boa porque envolve dinheiro, né? Eu vi essa notícia hoje no Instagram, ó. E eu fui no Transfermarkt confirmar, tá? Então, quem lembra o zagueiro, né? O Kaique, que era zagueiro do Santos, né? Que estava na Almeria, foi vendido para um Xabalá, o time lá de Dubai, né? Por cerca de 7 milhões de dólares. O Santos, como é o detentor de 20% da venda do zagueiro, o que dá em algo de 1,4 milhões de dólares. Isso, na cotação de hoje, galera, dá mais ou menos de 7,5 a 8 milhões de reais, tá? Ah, não é muito, pô, mas já é pro Santos qualquer pingo hoje lá na conta do Santos, que tá caindo de venda de jogador que já não tava mais no clube, é muito bem-vindo. Por isso que eu falo, se eu sou um diretor de futebol do Santos, meu objetivo era dar uma enxugada na folha, e principalmente nos jogadores que estão sendo poucos aproveitados, né? Eu volto a repetir, Pituca, Schmidt, Tassiano, Tiquinho, David Washington, só aí, rapaziada, só aí já quanto aí nessa brincadeira? Eu já chuto que isso daí já chega a mais de 5, 6 milhões. Só esses 5 caras que eu falei. No mínimo 5 milhões. Tá? E aí, enxugando bem a folha, eu consigo contratar 1, 2 caras. Não precisa ser o mesmo valor. Diminui um pouco a folha, contrata 1 ou 2 caras bons. Porque o Santos precisa agora de reforço pontual. Como zagueiro e centroavante. Né? Uma porque mais que o Lampérez e o Bastos estão bem, mas hoje, como eu falei pra vocês, só tem o Luizão. O Zé Ivaldo provavelmente vai ser devolvido e o Gil vai se aposentar. Então vocês precisam de um zagueiro e precisam de um centroavante. Beleza, rapaziada? Olhando aqui no Kaique também, no Transfermarkt, como eu falei pra vocês, eu vi essa venda e falei, mas será que é real tudo isso? Eu entendo no Transfermarkt aqui hoje, né? E realmente, né, ele já tá aqui, ó, como o clube atual, ó, Shabab Al-Ahly Clube, né? Então, foi vendido. Realmente essa transferência aí de 1 milhão e pouco de dólares, né? 1,4 milhão de dólares, 1,82 m, zagueiro, né? Jogou muito pouco pelo Santos, né? Teve pouquíssimos jogos e o Santos já conseguiu meio que vender Palmeiras, mas com 20% de uma futura compra. E com isso o Santos conseguiu esse faturamento aí de quase 8 milhões, né? Beleza, rapaziada? Eu acho que foi um bom valor, até porque é um dinheiro que o Santos não esperava. Porque ele não poderia ser vendido agora. Então, ele foi vendido e o Santos então vai ter uns 7, 8 milhões mais nos cofres do Santos, né? Agora a estratégia do Santos é vender o Citinho, tentar vender alguns outros jogadores que são caros, que hoje são pouco aproveitados, e trazer 2 reforços pontuais aí que cheguem e resolvam o problema. Então, Rafael Tolói, Balbuena descartado, David Washington é difícil devolver ele pro Chelsea agora por questão contratual, então tem que ser emprestado, tem que pagar uma multa caso queira devolver agora, a não ser que o Santos consiga, o Chelsea consiga o empréstimo de algum outro clube agora, mas acho muito pouco provável porque ele está em baixa, né? Não conseguiu desempenhar um bom futebol pro Chelsea ter esses olhos de querer ele de volta. E o Tiquinho, o Santos teve a oportunidade de vender ele para a China, não aproveitou antes da parada do Super Mundial, porque o Kleber achou que ele poderia se retomar, mas durante os períodos de pausa, de férias, parece que ele voltou mesmo assim sem ritmo e pesado. E com isso o Santos provavelmente já vai continuar olhando o mercado e ver se consegue realmente vender. Eu já ligaria pros caras lá e falar, você tem interesse ainda? Eu ia me oferecer, falar assim, puta, pensamos bem aqui e tal, a gente quer vender, aceita vender ele. Nem que se for pouco menos. E porque é só de ser aliviado do salário, rapaziada. Nem precisa pagar muita coisa. Vou vender o Tiquinho por 1 milhão de reais. Tá bom, vende. Importante você se livrar do alto salário. Igual fala o Tassiano, tá sendo 32 milhões. Ninguém vai pagar mais isso nele. Se ele for vendido por 5, 4, 2, é um dinheiro que o Santos perdeu. O Santos só tem que se livrar do salário de 800 mil que ele ganha. Beleza, rapaziada? Por enquanto as notícias foram essas, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal Tático News, curtir, comentar, vou sempre respondendo vocês, tá? E se puder apoiar o canal, ser membro do canal,
vai me ajudar bastante também para sempre postar novos vídeos para vocês diariamente. Beleza, rapaziada? Obrigado e até a próxima.